Tá na live aí. Ó, o professor tá na área aí. Vamos dividir a tela aqui. Fala, cabeça. Tem que estar, né, Felipe? Tem que estar confiante. Fala, professor. Ei, meu amigo, tudo bem? Melhor agora. Como é que tá o senhor aí? Show de bola. Bem, graças a Tava Deus, tendo tudo show ao vivo tranquilo. aí no seu prédio? Que privilégio, hein? Tá tendo ainda aqui no condomínio, tá tendo Ah, ainda. que bom. E aí, professor? Tudo na paz? Como é que... Momento de pandemia, né? Momento de pandemia, tem algumas atrações aí internas aqui no condomínio com o pessoal. É importante, né? A gente precisa de um pouquinho de distração nesse momento complicado, difícil. É, o povo já não aguenta mais ficar em casa e aí tem que ter, né? É uma live dessa aqui para É a gente poder verdade. entreter, conversar. Quem está em casa aí vai estar podendo mandar pergunta, bater um papo aqui, que hoje vai ser uma live qualidade, eu tenho certeza. De antemão, quero te agradecer demais por ter acertado o meu Vamos lá. convite. Foi um prazer para mim estar falando com você aqui, tá bom? Prazer é meu, satisfação. Acho que é sempre muito importante poder falar de futebol, o conteúdo que a gente vai abordar. Vai ser um conteúdo importante, interessante e para fazer as pessoas também refletirem um pouquinho a respeito do futebol. Show de bola. É isso aí, professor. 19 anos como jogador profissional, já estamos aí com 16 anos de treinador. É uma vida, né, professor? Um funcionário da bola aí, e no campo e agora na beira do campo ali. É verdade, né? Foram 19 anos como atleta, né? 19 anos dedicado, né, ao futebol, importante a mudança do futebol, né? Durante todo esse período mesmo, já enquanto atleta, né? Já houve uma mudança e muita dedicação, abrindo mão de muitas coisas pessoais para poder estar dentro do processo profissional, como tem que ser, né? E agora já aí 16, 15 para 16 anos como treinador, né? Algo que realmente passa é uma vida, mas me preparando, né? Aberto sempre a novos conceitos que estão sendo inseridos dentro do futebol. E isso é o mais importante, você estar sempre aberto para poder estar crescendo e buscando, né, contribuir para que o futebol brasileiro possa estar aí entre os melhores. Com certeza. Professor, só para reforçar aí para a galera que tá em casa acompanhando, a gente está abordando um tema hoje, basicamente falando sobre a evolução do futebol. O senhor foi um jogador aí nos tempos antigos e agora é um treinador dos tempos modernos. Como é que foi para o senhor essa transição? Porque o senhor já saiu do campo direto para a comissão e já teve que se adequar a tudo isso que já vinha acontecendo desde o começo dos anos 2000, essa tecnologia que está acessando o futebol, que está melhorando a nossa vida aqui. Como é que foi essa mudança, acompanhar tudo isso para o senhor? Tempos antigos ficou pesado, né? Ah, mas é só um modo de falar. Não, mas eu entendo. É verdade, eu passei por algumas mudanças dentro do futebol, né? Enquanto atleta e hoje como treinador mais ainda. Quando eu comecei a jogar futebol no profissional em 85, futebol já era muita técnica e digo assim que o aspecto tático não tinha tanto ênfase, né? Até porque os atletas tinham, né, qualidade técnica e resolviam o jogo, né? Isso era uma coisa que é muito conversada hoje, mas aí você voltando atrás, você vê que tinha um aspecto tático também, né? Não tinha a compactação, isso eu concordo. O futebol era um pouco mais espaçado, né? Mas era um futebol que tinha conceitos táticos, sim, né? E aí eu vou mais para trás, a gente viu hoje aí no esporte espetacular, muita gente viu a seleção de 70, né? A Sim, seleção jogou com alguns meias, né? Então o aspecto tático ele tinha, e aí a gente tem que desmistificar essa questão de que o treinador brasileiro não se preocupava com o aspecto tático, deixava somente, exclusivamente para o atleta resolver dentro do campo de jogo. Então isso é como a gente usa nos tempos de hoje, é fake news, né?
O futebol ele foi mudando a regra. Eu passei na regra do goleiro, que o goleiro não podia mais pegar a bola recuada com a mão. Né? No primeiro momento foi muito confuso essa mudança, porque o goleiro não sabia se pegar quando a bola era recuada com a coxa. Né? Foi muito confuso até as coisas se encaminharem, se encaixarem realmente e ficar dentro da regra e saber que o goleiro só não podia pegar a bola recuada com os pés, com o peito, com a cabeça, poderia pegar com a mão. E foi havendo essa mudança, eu enquanto atleta. E quando eu passei a treinador, aí as coisas foram mudando nesse período aí, de 16 anos, quase 16 anos como treinador, né? Que foi realmente o engajamento do aspecto tático. Eu acho que isso foi a grande mudança dentro do futebol nesse período, porque o futebol deixou de ser um tanto espaçado, começou a ter a compactação, trabalhar-se em 30 metros, né? Um bloco de 30 metros, e isso foi na minha opinião, a grande mudança. A gente pega muito na questão de falar, caiu-se muita qualidade dos jogadores brasileiros. Eu não acho que caiu a qualidade do jogador brasileiro. Eu acho que assim, houve uma mudança natural, como acontece, como foi da década de 70 para 80, da de 90 para de 2000, né? E houve essa mudança que é natural, né, dentro do futebol. O que eu vejo de verdade assim é que a grande mudança no futebol foi a questão do bloco, de trabalhar em bloco, compactação. Eu acho que essa foi a grande mudança que houve no futebol, do futebol da década de 80, 90, não vamos mais para trás, mas da década de 80 e 90, que era um futebol um pouco mais espaçado. E hoje é um futebol de compactação, um futebol mais físico. Né? Antigamente a gente tinha muito jogador de futebol. Né? Hoje em dia a gente tem atleta de futebol. Né? Os atletas são muito mais preparados fisicamente para desenvolver o jogo. Né? E naquela época, não, você era um jogador de futebol, você, né, não tinha preocupação com algumas situações que hoje tem no futebol, né, que é a parte de fisiologia, né, essa suplementação, a nutrição. Né? No futebol, antes a comissão era o treinador, o preparador físico, male tinha um treinador de goleiro, isso mais para trás. Né? Essa era a comissão do futebol. Hoje a comissão ela é multidisciplinar e com tudo isso fez com que o futebol tivesse uma evolução enorme. Né? Então é essa mudança que tem no futebol. Hoje nós temos atletas de futebol e antigamente a gente tinha jogador de futebol. Hoje quem quer jogar futebol hoje tem que ser atleta realmente na concepção da palavra, porque o futebol ele exige muito mais da parte física do que era tempos atrás, na minha época, mas um pouquinho mais para trás. Né? E hoje não. Hoje quem não for atleta de futebol, não tiver a compreensão do jogo, dificilmente vai conseguir ter êxito nessa profissão. Desculpa eu ter me estendido, meu parceiro. Nada, você pode ficar à vontade aí, o espaço aqui é seu. Professor, o senhor falou de parte física aí, a gente até tinha conversado um pouquinho em off sobre essa questão do jogador boleiro, né? Hoje em dia não cabe mais. Você falou em parte física, um pouco de parte tática. Tem acontecido, principalmente no ano passado, com a chegada do Jorge Jesus para o futebol brasileiro, ele trouxe um novo velho modelo de jogo, né? Porque ele não inventou nada. Ele não inventou nada. Ele apenas implementou ali, fez os esquemas que deu certo. Tem um time, 2 elencos na mão, a verdade é essa. O time segundo e o primeiro time praticamente se equivalem ali. Essa forma que ele colocou para jogar aqui no Brasil, de certa forma, acendeu assim uma luzinha amarela na cabeça dos treinadores brasileiros de o que pode ser mudado também no estilo de jogo de cada um ali. Tem essa questão de agora da ofensividade. Os treinadores agora, após a chegada dele, têm se preocupado mais com isso? A verdade, a questão que o Jesus apresentou no Flamengo de 19, principalmente, né? Porque agora, até antes da pandemia, a gente não pode nem falar no meio do ano passado, até o final, que ele chegou em final de Mundial, o Jesus praticamente resgatou, né, o que era o futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro sempre teve essa característica ofensiva, mas nós perdemos um pouco disso, na minha opinião,
foi a partir da Copa do Mundo, né? A partir da Copa do Mundo de 14, a gente perdeu um pouquinho dessa coragem de jogar futebol, né? Nós tomamos tomamos um placar da Alemanha que acabou botando na conta de todo mundo, né? Dizendo que o futebol brasileiro não tinha treinadores, que os treinadores ou eram incapacitados ou eram ultrapassados, aqueles que realmente já tiveram muito êxito na sua carreira, né? E esses treinadores estariam ultrapassados, e os treinadores que estavam chegando, que já estavam no mercado, não teriam capacidade para dirigir um time de futebol dentro do futebol brasileiro, no futebol moderno, né? Então, foi tudo muito dentro do pacote. E aí eu quero abordar essa questão, Tony, porque eu acho importante para a gente poder chegar dentro dessa pergunta que você colocou. Depois da Copa do Mundo de 14, nenhum treinador, né, mais velho, entre aspas, né, servia para o futebol brasileiro. Né? Então, o Filipão não servia, o Vanderlei não servia, Abel não servia, estava tudo ultrapassado, então a gente tem que botar gente nova. Né? Começaram a botar gente nova, que, na minha opinião, não estava preparado para dirigir os grandes clubes, né? E, com isso, acabou antecipando uma etapa desses treinadores que hoje poderiam estar tranquilamente nas grandes potências do futebol brasileiro, que é o top 12, que, na minha opinião, hoje não é mais top 12, é top 13, porque o Atlético ele entrou nesse patamar e entrou para ficar. Com isso, começou o modismo. Os mais velhos não servem, os mais novos. Os mais novos não encaixou, então agora a gente precisa buscar uma outra alternativa. Surgiu o Carille. Todo mundo queria achar um Carille no seu time. Começaram a botar todos os auxiliares para serem treinadores naquele momento, né? E isso também acabou não dando muito certo. Passou o modismo os mais velhos, passou os mais novos, passou o modismo auxiliares, e agora nós estamos no modismo estrangeiros. Todo mundo agora acha que tem que contratar um treinador estrangeiro. Eu vejo o seguinte, que o treinador ele não tem passaporte. O treinador estrangeiro é bom e é ruim, o treinador brasileiro ele é bom e não tão bom assim. Isso aí é natural dentro do futebol. Né? E aí, para dentro da sua pergunta, a minha resposta é o seguinte: o Jesus ele fez algo, ele resgatou o que é o que a gente está acostumado a fazer. Né? Só que o treinador brasileiro ele perdeu um pouquinho da coragem de jogar futebol, né? De jogar um futebol mais ofensivo. E aí eu vou dizer de mim, eu em nenhum momento fui nessa linha. Meus times sempre teve proposta propositiva, meus times sempre teve conceitos, né, de posse de bola e de atacar e estar com a bola, porque eu entendo que o time que está com a bola, ele dificulta do adversário, né, chegar ao seu gol. Essa é a minha concepção de jogo. Né? E a chegada do Jesus, ele fez com que todo mundo refletisse. Hoje, né, há uma cobrança muito forte no sentido de todo mundo tem que atacar. Não é assim. Eu acho que todo mundo tem que ter um comportamento ofensivo dentro das suas condições, cada qual na sua divisão. Eu vi que o Leston Júnior entrou aqui agora, e é um cara que vai fazer o trabalho no Floresta junto com o meu amigo lá, o Fred. Né? Então, acho que cada um tem que fazer dentro da sua qualidade, do que você tem na mão, mas com comportamento dentro das características do futebol brasileiro. E é isso que nós perdemos um pouco. Né? E aí entra uma situação também que é um agravante, que aí é dentro do contexto, que o futebol brasileiro ele não dá tempo para o treinador trabalhar. Se você perde 4 jogos, você fica com a corda no pescoço. E aí uma coisa que eu já falei em outros momentos aí Não, o Lester está no Floresta. Quem está no Botafogo, se não me engano, é o Mauro Fernandes. O Bruno está perguntando aqui. O Mauro Fernandes parece que foi para lá. E o que eu vejo, né, que o treinador brasileiro, né, pela questão dos dirigentes também não terem a paciência, né, porque tem uma pressão externa muito grande, você perde 4 jogos e aí você já quer mudar o treinador. E o treinador sabe que, se perder 4 jogos, eu vou sair. Então, o que ele faz? Né, ele segura um pouquinho mais, ele empata um, ganha outro, tal, e vai empurrando e vai à frente. Né? Então, eu acho que essas duas questões,
Hoje eu participei de um programa, uma rádio lá de Fortaleza, e o menino falou assim, professor, eu respeito a opinião de cada um. Além disso que você está falando, eu acho que os treinadores brasileiros, eles perderam a capacidade de atacar. Aí eu respeito a opinião de cada um, né? Eu posso te dizer que eu enquanto treinador, né, o meu primeiro objetivo é atacar o adversário, né? E isso a gente faz sempre dentro dos clubes que eu trabalhei, né, respeitando a característica dos meus jogadores. Hoje ninguém vai jogar igual o Flamengo joga, porque não tem jogadores com as mesmas características. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Tem uma cobrança muito forte por parte da imprensa, né, para que todos os times agora têm que atacar como o Flamengo, e não é assim. Eu acho que a gente precisa, assim, retomar o caminho, né, da ofensividade, de ser um time propositivo, de deixar os jogadores com mais liberdade da questão da criatividade, né? Mas agora a gente vai ter que buscar um pouquinho mais, mas eu acho que cada um dentro do que você tem na mão, né, para você desenvolver o seu trabalho e colocar um time um pouco mais ofensivo. Isso eu concordo contigo. E eu vou corroborar com o que o senhor falou, porque eu vi de perto, né, o 2015, quando o senhor esteve aqui no Bahia. Parece que foi ontem, mas já tem 5 anos que o senhor trabalhou aqui. E era um time bastante ofensivo, eram 3 atacantes, o Bahia o tempo todo em cima do adversário. Muita gente está comentando isso aí nos comentários. E até que o Bahia chegou naquela final contra o Vitória da Conquista, perdeu o primeiro jogo, mas no segundo meteu 6 numa final. Time bastante ofensivo, bastante agressivo. E muita gente até hoje fala disso, né? Que eu acho que se o senhor tivesse assim as peças que o Bahia tem hoje, com aquele modelo de jogo ali, ia funcionar muito bem na sua proposta de jogo, né? Você acha isso também, professor? Sem dúvida, né? O nosso cartão de visita foi no primeiro jogo da estreia no amistoso com o Shakhtar, né, na Fonte. Eu estava lá, Né, eu estava lá. Fizemos um amistoso com o Shakhtar, ganhamos de 3-2, né? Nós saímos o primeiro tempo nós saímos perdendo de 2-1, né? E aí nós mudamos todo mundo no intervalo, até o Alexandre Faria, que era o executivo, ele tomou um susto e falou, pô, o Sérgio é louco. Eu falei, não, a gente tem que trabalhar com todo mundo dentro da nossa proposta. E o Zé Roberto fez 2 gols no segundo tempo, e nós ganhamos aquele jogo de 3-2, que era a proposta que a gente tinha para o Bahia, né? A gente tinha um Bahia com muitos meninos, né? Ficou o Biancucci, ficou o Chiesa, ficou o Tite, o Lomba que saiu porque tinha uma proposta, né? Aí o Lomba foi o único que eu lembro assim que a gente conversou para que ele pudesse ficar, ele optou em sair, faz parte. E a gente tinha um trabalho de reconstrução naquele Bahia, né? Subindo os meninos e montando e segurando o Chiesa, segurando o Max. Aí o Pitoni, que era um jogador que a torcida não gostava, porque jogava pelo lado, centralizamos o Pitoni, e o Pitoni desenvolveu ali um excelente comportamento, principalmente no primeiro semestre. E o Bahia tinha uma identidade, o torcedor sabia o time, o Bahia tinha uma identidade, o torcedor sabia o time do Bahia de 1 ao 11, né? Que depois que o Jean firmou, o Jean foi o titular, que eu tinha o Omar e tinha o Pires, né? Então o Bahia sabia, isso é importante, que eu acho também, eu acho que é muito importante você ter um time, né, titular para que você possa dar entrosamento. E depois você vai mudando uma peça ou outra. E aquele Bahia era dessa forma, né? Então o Bahia hoje o Bahia está numa outra condição financeira, né? E hoje tem jogadores com mais qualidade ainda. Eu acho que isso é importante. E claro, que você com qualidade, né? E você tem uma proposta de jogo, evidente que você pode ter mais êxito. Eu penso o seguinte, que você, enquanto treinador, você tem que botar o conceito no seu grupo, né? E o Bahia é um time de uma torcida imensa, né? Eu não posso ter um Bahia defensivo jogando na Fonte Nova, né? Eu entendo que fora também o Bahia tem que ter uma proposta parecida para incomodar, né? Não ser um Bahia covarde. E o Bahia de 2015 tinha essa proposta, a gente conseguiu implantar. Chegamos aí, né, nessa final do Baiano que você falou, com 20 minutos, eu lembro,
A Fonte Nova não tinha nem tanta gente, assim, mas com 20 minutos estava 3-0 para nós, a torcida acabou chegando, né? E a gente conseguiu. O Souza jogou demais aquele dia, era um time realmente com muita qualidade. Não foi para aquele jogo que a gente falou, não, agora não temos que atacar. Não, era o jeito do Bahia jogar. E isso fez diferença naquele momento. Professor, eu estava assistindo essa semana o jogo Manchester City e Arsenal. Esse jogo aí que o Davi Luiz falhou, foi expulso. O final daquele jogo, o Arsenal tomou 3-0. Eu até comentei com minha esposa aqui, ó, o Aubameyang saiu assim, dando risada do campo. Eu falei, como é que um jogador toma 3-0 e sai de campo dando risada? Eu fiquei com isso na cabeça e queria até perguntar para o senhor. Eu acho que todo mundo é profissional, todo mundo entra ali para ganhar, para querer ganhar, mas é papel do treinador também imprimir esse caráter competitivo no jogador para ele não se acomodar com a derrota, para ele, porque antigamente eu via Edmundo tomar ferro no campo, ele sair derrubando microfone da mão de repórter, chutando o Gatorade no vestiário, e hoje eu não vejo mais isso. Eu vejo que tem um profissional importante dentro desse processo hoje, né? Que é o psicólogo. A força mental do atleta hoje, né? Ela mudou muito, né? Eu falo sempre o seguinte, Tony, que o futebol não é uma sociedade à parte da sociedade, né? Então a sociedade mudou. E o futebol, naturalmente, também mudou, né? Mas eu acho que essa questão competitiva, ela tem por parte do treinador para poder fazer essa cobrança. E esse psicólogo, ele precisa estar dentro do processo. Por quê? Para a gente ter gente com mais força mental, né? Perder, você vai perder, né? Porque em algum momento você vai perder, né? Agora, você tem que saber lidar com esse tipo de derrota. Você sair dando risada depois de um resultado de 3-0, né? De repente, aquele riso, eu não vi esse jogo, que eu vi o United e Tottenham, não, esse do que o Davi falhou, eu não vi. Mas eu vejo o seguinte, que ele pode passar para quem está de fora uma outra impressão de que é um jogador que pouco liga, se ganha, se perde, tanto faz, né? Eu vejo que então a função do treinador é trazer essa competitividade, mas essa força mental, além do treinador, precisa desse psicólogo, né? Porque eu entendo que os jogadores hoje, mentalmente, eles não têm a mesma força do que tinha, por exemplo, da década de 90, que é a mais recente, vamos dizer assim, né? Mudou-se muito esse comportamento mental dos atletas, né? O futebol, ele é algo que você tem que sentir quando você perde, sim, né? Não pode ser a pior coisa do mundo, eu entendo que também não pode ser a pior coisa do mundo, mas você tem que sentir enquanto atleta, né? Porque você não pode admitir, perder vai fazer parte, mas você não pode aceitar. Porque a partir do momento que você não aceita, você já está se preparando para um resultado positivo para o próximo. É dessa forma que eu vejo. E tem outra coisa também, o torcedor, ele reconhece quando um time, mesmo perdendo, que o time luta, que o time se entrega, o torcedor reconhece e às vezes aplaude a derrota, mesmo sendo a derrota, ele consegue reconhecer e aplaudir, né, o que o time faz em campo. Eu falo sempre o seguinte, torcedor nenhum vai a time que corre, mesmo na derrota. Torcedor nenhum vai vaiar se você correu, se você lutou, se dedicou, né? Nenhum torcedor vai vaiar um time que luta e que briga, né? Você é competitivo, isso faz parte, é resultado, né? Porque eu digo que o futebol é o único esporte que, de repente, com menos qualidade técnica, ele pode vencer, né? No basquete, o melhor vai vencer, no vôlei, o melhor vai vencer, e assim sucessivamente, né? Porém, né, você tem que você tem que sentir realmente essa questão de você se dedicar e doar ao máximo, porque quem está na arquibancada vai ver o tamanho da tua luta, né, da sua entrega, e vai entender que a derrota faz parte do esporte, né? Agora, quando o torcedor vê que tem pouca entrega, pouca luta e acontece adversidade, o torcedor é o primeiro a se manifestar, né, com vaias, né, fora as manifestações que tem fora do campo, que a gente sabe que eu não concordo, mas tem, né? Então eu vejo que
Entrou aqui o Richardson aqui, que foi meu jogador que está lá no Japão. Ele é um exemplo disso. É um cara que sempre correu, sempre lutou, sempre brigou. Né? Isso é muito importante para o atleta de futebol. O Haroldo, que foi do sub-20 do Bahia na minha época, está aí também. Um grande abraço. Vai passando aí, eu vou falando aí. Então, o pessoal está chegando aí para dar uma moral para nós. Muita gente chega a mensagem, se eu tentar acompanhar a mensagem aqui, eu acabo perdendo aqui um pouco do foco, mas a gente vai lendo aos poucos aqui. Quem quiser mandar pergunta, clica na interrogação aí, manda a pergunta que a gente passa para o professor aqui. Professor, uma curiosidade minha aqui, o que é que hoje o jogador de futebol tem, que na tua época não tinha, e o senhor assim tem uma inveja, entre aspas, algo que você gostaria de ter e não tem hoje, e hoje tem e na tua época não tinha? Hoje a estrutura do futebol é muito maior, né? Aquilo que nós falamos aí nos primeiros 15 minutos, a condição que o atleta tem hoje, né, em todos os sentidos, de informações, né? Hoje você pega, o cara manda no seu WhatsApp um vídeo do cara que você vai marcar. Na nossa época a gente tinha que ler um jornal para poder saber como é que era eu joguei no Juventus, antes de chegar no Palmeiras, eu joguei no Juventus e joguei contra o Itabaiana, se não me engano, aí na Bahia. Eu não conhecia ninguém. Hoje, né, eu estava na Ferroviária e joguei contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá? Não, o Águia lá do Mato Grosso, eu joguei. Quando nós pegamos o vídeo, buscamos, passamos tudo para os jogadores. Então, essa informação que na minha época não tinha, hoje tem. Então, a estrutura dentro do futebol que tem hoje, eu realmente queria ter na minha época, né? Em todos os sentidos, de suplementação, o fisiologista, nutricionista, né? A psicólogo, tudo, né, que tem hoje no futebol. Essa estrutura ela é importante, né, até para a longevidade da carreira do atleta. Né? Na nossa época, chegava com 30, 31, os caras falavam, aí, tá velho. Hoje o cara joga com 40 anos e tem gente jogando em alto nível. Foi assim o Zé Roberto até pouco tempo, o Ricardo estava no Atlético, Ricardo Oliveira. Sim. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? Eu acho que eu entendo que se tivesse a estrutura que tem hoje, na minha época, com certeza, a gente poderia ter alcançado algo muito maior. Professor, a gente comparando o futebol de hoje com o de antigamente, muitas coisas mudaram, né? Inclusive, uma das coisas que uma das piores mudanças para mim foi esse protocolo de jogo dos times entrarem juntos, aquela coisa para poder dizer que ali é um jogo. Eu sinto saudade daqueles times entrando separado, correndo. Acho que o time já ganhava o jogo ali, subia correndo, a torcida soltava fogos, aquela coisa, aquela festa realmente no futebol. O que é que o senhor assim vê hoje que hoje não tem mais, por exemplo, essa questão da entrada do campo? Tem alguma coisa que o senhor sente que mudou e não deveria ter mudado, por exemplo? Então, aqui em São Paulo, é jogo de torcida única. Eu acho isso muito chato. Né? Os grandes clássicos, eu enquanto menino, eu sempre sonhei em jogar um Palmeiras e Corinthians com o estádio dividido. Né? Que a gente sabia que era a maior rivalidade que tinha aqui em São Paulo. Eu acho que isso é muito legal. Né? O estádio dividido, torcida dos dois lados. Né? Essa questão de você, do time entrar e a sua torcida te saudar, né? A entrada para os times juntos já não tem isso, né? Então eu acho que é algo que perdeu-se um pouco nesse sentido, né? A gente quis organizar, vamos dizer assim, né? Seguir um protocolo, mas a grande questão realmente é de torcida única. Eu acho que o jogo de torcida única, isso perde um pouquinho da essência do futebol, né? Nos grandes clássicos, que tá o estádio dividido, né? Tá o estádio lá com o torcedor grita de um lado, o outro grita do outro. Isso é algo que era fantástico, né? Eu adorava isso daí. Eu tive a oportunidade ainda de jogar assim, né? Quando eu estava no Palmeiras, ainda aproveitei essa questão. Hoje, os jogadores de hoje é muito pouco, né? Eu acho que, não sei se na Bahia ainda diminuiu, né?
na Fonte Nova o Vitória só tem uma carga menor, né? Não divide, e quando o Bahia vai para o Barradão, a mesma coisa. Então, acho que dividir a torcida, isso era fantástico, né? Porque tinha o incentivo, mesmo na casa do adversário. Então, acho que isso é algo que faz falta, né? O torcedor, o estádio dividido, a gente sabe que tem muita violência também, né? Mas a gente poderia buscar algo diferente, porque dentro do espetáculo isso contribui muito essa divisão de torcidas, na minha opinião. Aqui na Bahia agora é torcida única também, infelizmente, acho que ninguém gosta, nem pro torcedor é bom, né? Torcedor é bom você querer gritar mais que o outro, a disputa também é na arquibancada, né? Na Sem torcida dúvida, ali. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa mudança de tratamento do futebol, que hoje o futebol é mais um negócio, né? Ele é tido como um entretenimento, é um esporte, mas é um entretenimento. Eu não sei até que ponto isso é errado ou não, mas acho que essas questões do politicamente correto atrapalham um pouco aquilo que é a essência que o senhor falou, né? Que a gente tinha antigamente os grandes clássicos, os grandes jogadores decidindo as provocações, né? Acho que hoje tá muito polido tudo, né? Acho que o futebol ele se organizou mais, né? Em todos os sentidos, né? Tanto para dentro quanto para fora, né? Mas tem o futebol, ele é entretenimento, sim. O futebol, ele é negócio, sim, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisava dar uma balanceada melhor nesse sentido, porque tem coisa que foge muito do que é a essência do jogo, né? A essência do espetáculo, né? Hoje você, com todas as arenas que foram feitas aí, praticamente afastou o torcedor mais humilde do estádio, né? Eu acho que precisaria ter um local para esse torcedor também, para ele poder realmente. Aí nós vamos falar de entretenimento, né? Que é um torcedor que vai e consegue, né, poder participar, né, de um espetáculo como é o futebol. Hoje o futebol ficou muito caro e passou a ficar um pouco mais elitizado na arquibancada. E isso afasta o torcedor mais humilde. Então a gente precisava achar um caminho, né, para que a gente não dá para ser como era 80, 90, não dá para ser, né? Mas eu acho que do jeito que também é hoje, eu acho que está muito business, né, do que propriamente entretenimento o jogo de futebol. O pessoal está mandando perguntas aí. O Bruno está perguntando o que é mais difícil lidar com jogadores de qualidade. O que é mais difícil lidar? Os jogadores de qualidade ou aqueles que se acham bons? Não, é mais difícil de lidar com aqueles jogadores que se acham bons, né? O de qualidade é tranquilo. O atleta que ele acha que é mais do que esse é mais difícil de você lidar. Porque o atleta de qualidade, ele sabe da qualidade dele, né, e consegue desenvolver todo o seu trabalho. O atleta que acha que ele é mais do que aí se você tem um pouco mais de problema, vamos dizer assim, né? Porque há uma conversa muito mais séria dentro do vestiário, né? Há uma conversa muito mais olho no olho, né? E para que você bote o pezinho do atleta no chão. E isso, em algum momento, causa alguns desgastes, né? Porque você precisa intervir. Eu, enquanto treinador, eu não tenho problema nenhum em ter atitudes como essa, só que eu vejo também o seguinte, que hoje, né, você precisa ser mais gestor, né? Você precisa estar conversando um pouco mais, porque antigamente o treinador ele tinha a palavra e acabou, né? Hoje não, hoje tem o executivo, tem o gerente e tem o treinador. Então você precisa, né, ser um cara ser mais gestor de pessoas, né? Foi como eu falei, que a sociedade mudou e o futebol também mudou no comportamento dos atletas. Aí você tem que saber lidar com a atualidade. Tem outra pergunta aqui do Técio aqui, ó, Técio Marcos. Por que os jogadores dribladores sumiram? Essa é uma questão interessante, sabe? O que eu vejo de verdade é dentro do... Hoje a gente se preocupa demais com o aspecto tático, né? E aí, com isso, você tira um pouquinho da liberdade do atleta. E aí você acaba perdendo esse jogador
do drible, desse um contra um, do enfrentamento, né, de agredir o espaço, né? A questão tática, ela ficou tão evidente hoje que se você, o movimento que a gente tem é esse aqui, ó, é para frente e para trás. A gente não circula, né? Então a gente precisa dar um pouquinho mais de liberdade. E entendo também que a base do futebol brasileiro, ela se preocupa demais com o aspecto tático, né? E ela precisa trabalhar um pouco mais de fundamentos, treinos analíticos, né? Que vá dar condição para que esse menino tenha aí, né? Recursos para poder, dentro do campo, sobrepor o seu adversário. É muito complexo isso, a resposta em cima disso. Mas, a grosso modo, é mais ou menos isso aí. Então. Professor, a gente vê no seu Instagram que o senhor pratica palestras, participa de vários cursos, treinamentos. Como é que o senhor avalia os cursos que são ministrados hoje pela CBF? Bom, eu fiz licença A e licença Pro e fui um dos ministradores lá. Ministrei aula para a licença Pro, a licença A sobre transição. Eu comecei o curso na CBF em 2015, a licença A, né? Fiz 2015, 2016, 2017, 2018 eu fiz a Pro. Eu confesso que no primeiro ano eu fiquei um tanto insatisfeito. Eu não achei que era um curso com tanto conteúdo assim como eu esperava e até pelo valor. Conversando com o Maurício e com o Oswaldo, né, que eram os responsáveis do curso, e são até hoje, apesar que a CBF Academy, que é que comanda, né, que é da CBF Academy, né, o curso, mas eles são os responsáveis ali pelo curso. Dentro de uma conversa, no segundo ano já melhorou muito o conteúdo, e foram conteúdos importantes e interessantes que dá para agregar para o trabalho, e eu agreguei para o meu trabalho. Já na licença Pro, então, foi melhor ainda. Além de nós termos lá, né, profissionais como o Tite, o Mano, o Dunga, o atual e os dois últimos treinadores da seleção, e mais gente do futebol brasileiro, né? A gente tinha ali 150 treinadores. No segundo ano de Pro, o Renato se juntou a nós, mas ele não fez, foi fazer depois. Mas todos os treinadores estavam lá, e esse network ele é muito importante também para você trocar ideia. E tudo isso que eu falei para você, de que os treinadores conversam, né, antes, e isso é muito conversado. A questão também dos treinadores, pô, mas por que não ataca mais, não joga mais? A questão também pega essa questão que os caras são mandados embora com 4, 5 jogos. Mas o conteúdo do curso, ele me agradou muito ao longo do curso, nos 4 anos que eu fiz. Né? Me agradou muito porque eu trouxe algo do curso para o meu trabalho, eu acho que esse é o grande objetivo. Né? Tivemos palestra com executivos, tivemos palestra nós tivemos uma palestra com uma portuguesa que ela jogou vôlei e veio falar sobre gestão. Eu achei interessantíssimo o conteúdo do curso dela, né, da palestra dela, e isso foi muito legal. Então eu vejo que o curso da CBF ele é um curso que agrega, né? E eu tive a oportunidade de ministrar aula falando sobre transição ofensiva, né? Que é um tema que eu gosto, que eu domino, né? Mas não fui lá para ensinar ninguém, eu fui lá para passar a minha ideia do que eu vejo de transição. Né? Então, eu vejo que o curso da CBF é um curso realmente interessante e que veio para ficar. Nós só estamos esperando aí, né, que esse curso tenha a equivalência para que você possa trabalhar fora do país. Né? Ele não é aceito na Europa ainda, ele é aceito na Ásia, né, no Oriente Médio, mas na Europa não é aceito ainda. A gente espera que ele tenha a equivalência para que a gente possa ter a oportunidade de, pelo menos, as portas estarem abertas para que a gente possa ir buscar um outro caminho, de repente, no futebol europeu também, né, para abrir portas lá para os brasileiros, porque eu entendo que o treinador brasileiro ele tem muita capacidade. Professor, como é que o senhor enxerga esse retorno do futebol agora com essa pandemia, né? A gente tem na Alemanha
na Espanha já voltou, a Inglaterra já voltou, no Brasil está ensaiando aqui voltar, ao meu modo de ver, erradamente, ainda não é o momento da gente voltar aqui. Como é que o senhor está vendo tudo isso voltando, essa nova realidade, né, de ter que lidar com o jogo sem torcida? Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Eu também acho que o momento agora não é ideal para voltar, né? A gente tem um grupo que toda quarta-feira a gente se reúne, a gente monta, tem uma live aí que é fechada, e a gente sempre convida um profissional do futebol, e semana passada a gente falou com o Dr. Zogaib, que era médico do Santos, né? E ele me colocou uma situação que realmente me deixou até um tanto apreensivo, né? Que é mesmo você fazendo a testagem, você pode testar negativo e você tá positivo. Então isso é preocupante, né? Mesmo você porque a testagem ela é 99% de eficácia, não é 100%. E isso me causou, eu fiquei assustado nesse sentido, porque a gente entende que os atletas são os que mais estão numa condição de cuidado, né? E você, de repente, fazendo isso, você pode estar levando o vírus para quem? Para o seu familiar e tudo. Eu acho que a gente tá 2 meses atrasado com relação à Europa nessa questão da pandemia, né? A gente vê o futebol europeu voltando e acaba aguçando a América do Sul e o Brasil, né, a voltar a jogar futebol. A gente teria que estar voltando ali para julho, agosto, né, dentro da sequência natural, porque quando nós paramos em março, a Europa estava vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? E assim, as informações são muito desencontradas também, né? A gente não tem uma informação precisa nesse sentido, né? Tudo bem que a gente tem aí, né, algo novo, a gente não sabe como lidar com isso, mas eu acho que esse momento não é o ideal para o futebol brasileiro voltar, né? A gente teria que esperar um pouco mais. Se você vê, eu vou falar aqui por São Paulo, né, começou a liberar, né, alguns que tem fase azul, fase laranja, e começou, nós estamos na segunda fase, se não me engano, aqui em São Paulo, abriu o shopping. O shopping no segundo dia estava lotado. Aqui em São Paulo tem a 25 de março, que é uma zona de comércio, estava lotada, né? Então, com tudo isso, a tendência é que o vírus vai se espalhar muito mais, né? E a gente morreu 50 mil pessoas aí até agora, então a gente teria que ter um pouquinho mais de cautela nesse sentido, né? Esperar um pouco mais. Porém, a gente sabe também que precisa se voltar à economia, né? Porque a gente vê muita gente desempregada. Eu faço parte desse grupo de estar desempregado, porque eu fui demitido da Ferroviária no meio da pandemia, com o pessoal alegando que teria problemas financeiros. A gente entende, né, que nós precisamos voltar a trabalhar, que precisamos até para poder nos mantermos, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, porque uma vida vale muito mais que qualquer situação como essa aí que eu acabei de citar. Sem dúvidas. O professor, só uma dúvida, o senhor tá me vendo e tá me ouvindo bem aí? Porque a sua imagem aqui tá parada, mas eu só tô te ouvindo. O senhor tá me vendo e me ouvindo bem aí? Não, eu tô te vendo. A tua imagem aqui tá congelada, mas eu tô te ouvindo. Acho que dá pra vendo? gente seguir assim, para poder... A gente já tá chegando aí mais da metade pro final, né, dessa 1 hora. E aí a gente acho que dá para seguir assim, sem problemas. É só perguntar se o pessoal tá vendo, Bruno, Tony. Se o pessoal tá vendo aí. Pergunta aí se o pessoal tá vendo a gente. Vocês aí que estão acompanhando a live, tá normal? Vocês estão conseguindo ver e ouvir nós dois perfeitamente? Ou tá com algum problema aí? A tua imagem aqui porque eu tô te vendo tá normal. congelada. Aí o pessoal também não tá te vendo, tá só ouvindo. Mas acho que de repente dá para seguir, né? Ou então, se o senhor quiser sair e voltar, fica à vontade também.
Pronto, tá bom então. Pronto, vamos fazer Fico isso. aqui Eu no saio e aguardo, pra gente volto. não derrubar a live. Eu saio e Valeu. volto aí. Valeu. Tá. Vamos ver se ele voltando agora volta ao normal. E agora? E aí, agora tá normal, agora tá beleza. Não, pra mim tava normal. Tô achando que tava O tudo senhor tava com normal. aquela bolinha aqui rodando. Professor, Ah, tá bom. assim, é uma pena que a gente só pode manter esse papo aqui por 1 hora, porque a gente tem conteúdo aqui para levar, se brincar aí, 2, 3 horas de conversa, tem muito conteúdo que a gente pode falar. Inclusive, eu já estou Quiser fazendo. estender aí por mais. Quiser estender numa segunda live, tranquilo. Tranquilo, claro. É que Fica à hoje eu não vontade. posso, que hoje eu não posso, que daqui a pouco eu ainda vou trabalhar. Só vou chegar em casa agora amanhã de manhã. Ah, então legal. Mas aí Tranquilo. eu já estou fazendo os testes aqui para a gente poder fazer live no YouTube. Lá a gente não tem limite de tempo, a gente pode se estender mais. O pessoal aqui tá fazendo bastante pergunta, professor, para o senhor aqui. Muita gente. Por exemplo, o Ed aqui perguntou: já que o senhor trabalhou aqui, o senhor é bem identificado com o Nordeste, Bahia, Ceará, né? E outros times. O que é que está faltando para um time do Nordeste conseguir voltar a ganhar um título nacional de expressão? Eu vejo assim, ó, que o Bahia, o Ceará e até o Fortaleza, eles têm uma estrutura, né, que a estrutura é importante para que você possa, né, atrair bons jogadores, né? E a condição também de você ter salário em dia, o Bahia é assim, o Ceará é assim, né? E o próprio Fortaleza. Então isso vai dando credibilidade e se continuar dessa forma, né, vai brigar por situações importantes aí dentro do cenário nacional. A gente sabe que para ganhar um título não é tão simples assim, até porque o aporte financeiro de Palmeiras, de Flamengo é muito maior, e aí no campeonato de pontos corridos, isso faz diferença. Mas você se estruturando como está fazendo o Bahia, fazendo o Ceará e o próprio Fortaleza, se conseguir ter essa continuidade, eu vejo que serão times futuramente aí brigando como o Atlético Paranaense, que tem uma estrutura fantástica, espetacular. Eu trabalhei lá em 2010, né? O Atlético foi campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, e com certeza vai brigar aí por um brasileiro. E eu vejo que Bahia, Ceará e o próprio Fortaleza também estarão nessa caminhada aí. Por quê? Porque são equipes que, na minha opinião, agora, com o término dessa pandemia, são equipes que vão sofrer menos que as outras equipes, porque são equipes que estão totalmente estruturadas e equilibradas, né? Então, daqui um pouco, você vai ver um Bahia brigando por uma Libertadores, o Ceará também, e futuramente brigando para um título, porque a gente sabe que não será simples, mas é possível a partir do momento que você tem credibilidade para trazer bons jogadores, que é o que o Bahia está fazendo, o Ceará também e o próprio Fortaleza, pela questão de estrutura e credibilidade financeira. O senhor falou aí do Fortaleza. O Fortaleza hoje tem o Rogério Ceni. O treinador, ele como foi um cara vencedor, ele foi um cara, né, um exemplo de profissional. Ele hoje como treinador, ele tem esse poder do jogador querer ir para trabalhar no Fortaleza, mesmo sendo no Nordeste, mesmo sendo no Fortaleza, para trabalhar com ele. Tem muito isso. O cara consegue persuadir jogador para trazer para o lado dele. Ele vai persuadir a partir do momento disso tudo que eu citei para você, né? Porque o Rogério não ia trabalhar no Fortaleza, o Fortaleza não tivesse essa condição, né, estrutural, né, e financeira, até para ele poder abordar um jogador. Se ele vai abordar um atleta, aí vem a figura Rogério, né, com tudo que vem por trás, né? Evidente que, né, o Rogério sendo o que ele foi como atleta, e hoje ele vem, né, caminhando como treinador, né, dentro do Fortaleza, principalmente, né? Ele tem condições de abordar um atleta, né? E com tudo isso que o Fortaleza vem oferecendo, mais a figura do Rogério, ele com certeza pode trazer bons jogadores, sim. Eu acho que ele consegue, né, pelo que o Fortaleza está oferecendo e pelo Rogério treinador hoje, né? Eu não vou falar pelo Rogério jogador, porque se o Rogério jogador teve no Cruzeiro,
e não foi aceito porque ele tinha a imagem muito do atleta ainda no Cruzeiro, né? No Fortaleza não, no Fortaleza ele tem uma imagem mais de treinador e ele consegue, né, persuadir aí no poder de persuasão com relação aos atletas aí para poder fortalecer ainda essa equipe do Fortaleza. Professor, seguindo assim o exemplo que a trajetória do Muricy, ele foi um cara que ele ali foi da escola do São Paulo, do Tele, saiu, foi ganhar rodagem em outros clubes, trabalhou no Nordeste, no Náutico, passou em vários times, até ele chegar onde ele chegou, ele trilhou um caminho que eu acho que é o que o senhor está fazendo, né? O senhor tem tido experiência em grandes clubes, em clubes de menor expressão também. O senhor acha que já está no momento, assim, já está preparado para chegar aquele trabalho de um clube com aquela maior cobrança e poder mostrar realmente a tua capacidade, o teu valor dentro de um clube de maior pressão, assim, digamos assim? Por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, que hoje, infelizmente, é o que a imprensa mais trata com os grandes, né? Eu me sinto muito preparado hoje, né? Eu tive em 2010, que eu cheguei na final contra o Santos, Santo André e Santos, que nós fomos prejudicados. Eu tive muito perto de ir para o São Paulo. Depois daquela final, acabou não acontecendo. Hoje, 10 anos depois, eu me sinto muito preparado, né? Eu tive algumas escolas dentro desses 10 anos. O Atlético Paranaense, o Ceará, o Bahia, né? São clubes de pressão, né? Dentro do seu estado, são gigantescos, né? E tem uma cobrança muito grande, né? E eu soube, né? Eu já tenho uma graduação aí, né, nesse sentido aí, né? É verdade. Eu me sinto muito preparado para poder dirigir um clube do eixo Rio-São Paulo, dentro da minha proposta e do meu conceito de jogo, né? Hoje sou um cara preparado que fui buscar me capacitar, né? Fiz cursos, como nós falamos do curso da CBF, dei aula, né, a respeito de transição, então eu me sinto capacitado para estar à frente de um grande clube do eixo Rio-São Paulo, com certeza, porque eu tive uma escola muito boa, que foi Atlético, que foi Bahia, que foi Ceará, o próprio Avaí também, que eu tive uma passagem rápida lá, né, foram escolas interessantes para que me deixasse pronto para eu enfrentar um desafio desse tamanho aí que você citou. Professor, infelizmente a gente está chegando no nosso horário. Eu estou aqui sentido por ter que finalizar essa live. Eu espero que o senhor tenha gostado, tanto quanto eu, como o pessoal que está aí. Professor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar aqui dando essa moral para a gente. Muito feliz, mais uma vez te agradeço. Eu queria colocar uma imagem agora aqui para a gente finalizar, o senhor comentando essa imagem aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou soltar aí. Eu e o Roger lá do curso da É, CBF. Roger, um grande cara, gente finíssima, torço muito por ele aí, é um grande treinador, né? Um cara que promete muito, vai crescer, vai levar o Bahia longe e tem muita chance de crescer dentro da carreira. Um cara fantástico, show de bola. Obrigado por ter botado essa foto aí, que é um cara especial. o pessoal está pedindo aqui a parte 2. Infelizmente, para mim, eu já vou marcar. Só depois a gente vai marcar uma data melhor aqui para a gente poder continuar esse papo, porque ainda tem conteúdo aqui no meu computador que a gente nem falou. Então, vamos marcar uma live 2 aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar mais ainda. Não, beleza, Tony. Estou aí, é só a gente bater um papo, marcar, sem problema nenhum. Pô, o papo foi muito legal, enriquecedor. Eu acho que é importante você passar conteúdo para a galera que tá acompanhando a gente, né? Dentro dos seus tópicos que você me passou lá, a gente ainda tem muita coisa para resenhar, né? Obrigado pela oportunidade aí, show de bola, bom trabalho, né? Vamos nos cuidarmos aí nesse período aí curto, né? Que daqui a pouco tudo vai passar e a gente tá junto aí, que eu acho que é o mais importante, né? A gente tá próximo, que a gente viu o quanto é importante estar próximo de um amigo, né? Num momento como esse que passou de distanciamento, e a gente sabe o quanto é importante estar próximo para fazer essa resenha. Sempre uma resenha, sempre bom. Obrigado, tá, Tony? Valeu. Eu que agradeço, professor. Obrigado de coração aí. Desejo muita sorte para o senhor merece. Vai com certeza chegar no lugar que o senhor merece. Muito em breve,
o futebol está mudando, o futebol mudou e o senhor acompanhou isso, se preparou, está se preparando. É um cara que tem conteúdo demais, todo mundo está te elogiando aqui na live. A gente vai ter que fazer a parte 2, com certeza. Um abraço, professor, fica com Deus aí, bom domingo, tamo junto de novo aí, viu? Obrigado, Tony, valeu. Dá um abraço aqui pro meu sobrinho, o Bruno, que entrou aí, tá lá nos Estados Unidos. E aí a minha ex-esposa aí, Angélica, que também estava aí na live aí. Valeu. Opa, show de bola. Valeu, professor, um abraço, hein? Tchau. Valeu.